Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver para vocês a questão número 9 do vestibular da UDESC 2018/1. A questão diz o seguinte: o circuito apresentado na figura 5 mostra uma pequena lâmpada L que deve operar sob tensão de 3 volts e com uma corrente elétrica de meio ampere. Para isso, devem-se ligar dois resistores, R1 e R2, com o mesmo valor de resistência conforme a figura. Então percebam que nós temos aqui um circuito misto, um circuito em que a lâmpada e a resistência R1 estão em paralelo, e esse conjunto aqui está em série com R2, tá? Então, para resolver a questão, eu vou utilizar essa outra folhinha, em que eu já preparei o circuito, e eu quero só mostrar para vocês um detalhe. Quando eu coloco esse circuito em funcionamento, a corrente elétrica então começa a circular, e ao chegar na lâmpada, ou seja, nesse nó, ela se divide passando um pouquinho pela lâmpada e o restante pelo resistor R1. Então eu posso colocar o seguinte, ó, corrente na lâmpada, IL, mais a corrente no resistor R1, I1, é igual a I2. O que seria I2? A corrente que está passando por aqui. Percebam que essa corrente elétrica, ela se divide quando chega nesse determinado ponto aqui, tá? Então, a corrente na resistência 2, R2, é igual à soma das correntes na lâmpada e em R1. Bom, corrente na lâmpada, nós temos, é 0,5, né? Então, vou colocar 0,5 mais. Como é que você determina a corrente 1? Ou seja, a corrente no resistor 1. É fácil. É só você dividir a DDP 3 pela resistência R, tá? Lembrando, né, que U é igual a R, que multiplica I. Portanto, se eu quero calcular a corrente, basta que eu divida a DDP pela resistência. Feito isso, agora eu calculo a corrente 2. Corrente 2 vai ser a DDP em R2, que seria 9, e eu já explico o porquê, dividido por R. Agora presta atenção aqui, por que eu coloquei 9 volts no R2? É simples. A questão me disse que na lâmpada nós temos 3 volts. No R1 nós temos também 3 volts, porque R1 está em paralelo com a lâmpada. E circuitos em paralelo, a DDP é igual, tá? Bom, se 3 volts ficaram na lâmpada e no R1, e o total é 12, está faltando 9. Então, 9 mais 3 totaliza os 12, certo? E agora, para que eu consiga resolver a questão, basta que eu isole o R. Ó, vai ficar 9 dividido por R, menos 3 dividido por R. Então, aqui vai ficar 0,5 é igual. Mínimo múltiplo comum, né? É uma subtração de frações. O mínimo é R, aqui vai ficar 6. Então vai ficar 0,5R, eu vou multiplicar dessa forma aqui. 6 vezes 1, 6. Isolando R, nós temos que R é 6 dividido por 0,5, ou seja, o nosso R vale 12 ohm. Bom, como a questão me disse que o R1 e o R2 são iguais, então o R2 é 12 ohm e o R1 é 12 ohm, certo? Então essa foi a resolução da questão número 9 do vestibular 2018/1. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu, fui!